Olá pessoal, sexto ano, nosso assunto é ângulo. Para iniciarmos, vamos iniciar com retas e semi-retas, muito embora a reta seja o assunto da próxima videoaula. Então, considerando a reta em que eu tenho os pontos A e B, e nessa reta eu tenho um ponto destacado em vermelho, esse ponto destacado em vermelho, representa uma semi-reta. O ponto A é a origem da semi-reta AB. O símbolo aqui, o traço acompanhado de uma seta, eu leio semi-reta AB. Esse traço representa a semi-reta. Considerando duas semi-retas em um mesmo plano, essas semi-retas separam esse plano em duas regiões. A exemplo, eu tenho aqui um plano alfa separado por duas semi-retas, a semi-reta OA e a semi-reta OB. Separou esse plano alfa em duas regiões. O ângulo sempre será identificado com um pequeno arco, o ângulo que vamos trabalhar. Então, as semi-retas OA e OB formam um ângulo. O ângulo, a definição de ângulo seria a figura geométrica plana formada por dois segmentos de reta em um mesmo plano. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, o segmento de reta BA, o segmento de reta BC. A semi-reta BA e BC determina um ângulo que indicamos por ângulo ABC. O B com acento circunflexo representa o nosso ângulo, ou CBA. Também sempre, quando eu me refiro a ângulo, é obrigatório o sinal circunflexo, ou simplesmente ângulo B. Quando eu tenho o vértice, aqui a letra B, apenas o B, representa um vértice. Colocando o acento circunflexo, eu tenho o ângulo B. Dizemos que o ponto B é o vértice do ângulo ABC e que o segmento de reta aqui, BA e BC, são os lados do ângulo ABC ou do ângulo B. Então, aqui eu tenho a semi-reta, o ponto de origem, em seguida eu tenho a outra semi-reta e o ponto de origem. Para representar um ângulo, eu posso utilizar apenas a letra maiúscula acompanhada de um acento, do acento circunflexo, ou, se preferir, ABC, nesse caso, porque são essas letras, mas é de acordo com a representação das letras de cada semi-reta e do ponto de origem. O arco representando o ângulo em que estamos trabalhando. Em seguida, eu tenho os tipos de ângulo. Então aqui eu tenho uma imagem, a imagem de um atleta, num giro completo, Em seguida eu tenho meia volta, meio giro, e eu tenho um quarto de um giro também, utilizando a mesma imagem de um atleta de um jogo olímpico. Esse giro completo vamos chamar de ângulo cheio. Aqui é um ângulo cheio. Tenho a reta, nessa reta eu tenho os pontos C e G, que representa minha semi-reta, C, G, e aqui a volta completa, onde representa um ângulo de 360 graus. O meia volta, ou metade da volta, aqui a meia volta, representado aqui, eu tenho um ângulo raso. Esse ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Tenho a reta, onde eu tenho os pontos demarcados. Nessa reta eu tenho o ponto G, que é a minha semi-reta, e aqui eu tenho o arco representando
o ângulo raso, o ângulo de 360 graus. Um quarto de volta, né? Um quarto da volta tem um ângulo raso, um ângulo de 90 graus. Que já o símbolo desse ângulo, esse representa o acento, um quadradozinho representando aqui o ângulo de 90 graus, sempre acompanhado de um ponto. Em seguida, eu tenho o ângulo agudo. Ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Então, tem o ponto de origem, F, tem o ponto F, tem o G e tem o ponto E. Então, o ângulo aqui FG é um ângulo agudo, um ângulo de 60, menor que 90 graus. Perdão, menor que 90 graus. Foi menor que 90 graus, ele é considerado um ângulo agudo. Tem um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso onde eu tenho as letras G, A, G, I e J, né? O ponto de origem, ou simplesmente o ângulo I. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Maior do que 90 e menor do que 180. Esses ângulos, podemos identificar eles em algumas partes do corpo. A exemplo aqui eu posso, tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo agudo. Um ângulo, por exemplo, raso. Um ângulo raso, né? Quando eu vou dobrando mais um pouco, ó, fechando o meu braço, aí eu tenho um ângulo obtuso, porque ele passa a ser menor que 180. Se eu fechar até formar o Lzinho aqui, aí eu já tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, gente, esse foi o nosso assunto. Qualquer dúvida, consulta a página 91 do livro e nossa atividade fica na página 93.